Olá, eu sou o professor Guilherme Guaral, da Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. E vamos trabalhar essa videoaula de História para o 6º ano do Ensino Fundamental no 2º bimestre. Os temas que iremos abordar são as teorias da ocupação do continente americano e as principais civilizações que estavam em seu auge no período da chegada dos europeus aqui no nosso continente no século XV. Então, vamos começar. Para a surpresa dos colonizadores europeus, quando chegaram à América no final do século XV, a terra já estava plenamente povoada. Em relação ao processo de ocupação, existe uma grande discussão para explicar como os homens e mulheres conseguiram chegar ao continente, já que ele não tem ligação com nenhum outro continente. As duas teorias que procuram explicar a chegada do homem ao continente americano têm suas particularidades. Uma delas é a teoria transoceânica, que defende que, há cerca de 10 mil anos atrás, parte da população que habitava a Polinésia, na região da Oceania, se locomoveu em pequenas embarcações em direção à América, sobretudo à América do Sul, aproveitando as correntes marítimas que os conduziram. A teoria mais aceita, no entanto, é a do Estreito de Bering, que sustenta que o homem teria chegado ao continente através do Estreito de Bering, localizado entre o extremo oeste do continente americano e o extremo leste do continente asiático. Esses dois pontos atualmente se encontram separados por mais ou menos 85 quilômetros. Mas, segundo essa teoria, há aproximadamente 50 mil anos atrás, nômades asiáticos atravessaram o Estreito de Bering, que naquele momento se encontrava congelado, em razão de uma era glacial, formando assim uma espécie de ponte natural entre os dois extremos, da Ásia e da América. A partir daí, o homem migrou até a parte meridional do continente americano. Entre essas duas teorias, a que é a mais aceita no meio científico é a do Estreito de Bering. No século XVI, estimava-se que a população das Américas estava em torno de 100 milhões de pessoas. Os povos que viviam nas terras, que hoje, por exemplo, é o Brasil, antes da chegada dos portugueses, não eram semelhantes aos que viviam no território onde estão o Chile ou o México, assim como não se pareciam com as tribos que viviam na região do Caribe ou na região amazônica. Quando Pedro Álvares Cabral e seus homens chegaram nas terras do Brasil, eles travaram contato com um povo muito diferente dos europeus. E certamente isso foi um choque para ambas as partes. Mas aqueles primeiros habitantes que Cabral conheceu era uma pequena parte de uma população de cerca de 5 milhões de nativos. Os denominados índios estavam divididos em 4 grupos linguísticos culturais: os tupis, os geis, arauques e caraíbas. Cada um desses grupos se subdividiam em vários outros, que apresentavam muitas diferenças linguísticas e rituais, mas apresentavam algumas características comuns, como a prática da caça e da pesca e de um tipo de agricultura rudimentar. Plantavam milho, feijão, abóbora, batata doce e principalmente mandioca. Outra característica comum é que eles retiravam da natureza apenas o que precisavam. E o comércio não era baseado no lucro. Eles praticavam apenas o escambo, de acordo com suas necessidades. Os índios que habitavam o Brasil, diferente dos povos que viviam na América Espanhola, não constituíram reinos ou impérios, e sim sociedades sem Estado. A liderança das tribos era dividida entre o pajé, uma liderança religiosa, e o cacique, a liderança política. Não haviam classes sociais, pobres, ricos, dominados e exploradores. A terra entre os índios pertencia a todos, e o que se retirava dela era dividido entre toda a tribo. Com a colonização, as tribos indígenas foram dizimadas pelos europeus, e atualmente restam apenas cerca de 800 mil índios vivendo em reservas limitadas pelo governo
e sofrendo constantes ameaças de garimpeiros e fazendeiros. E nas demais regiões da América? Como viviam os quase 100 milhões de habitantes? Os grupos que viviam muito distantes nem sequer sabiam uns da existência dos outros e viviam de formas bem variadas. Na parte espanhola, 3 povos se constituíram como grandes impérios: os astecas, os maias e os incas. Os astecas habitavam a região do atual México, quando os espanhóis chegaram no seu território no século XVI. Sua principal cidade era Tenochtitlan, na atual Cidade do México. Eles compunham uma sociedade altamente hierarquizada e centralizada na figura do imperador, que para eles era também um deus. Nobres, sacerdotes, líderes religiosos e chefes militares ficavam no topo da pirâmide social. Os camponeses, artesãos e trabalhadores das cidades eram obrigados a pagar tributos ao imperador, quase sempre na forma de trabalho compulsório em obras públicas, como as pirâmides e os canais de irrigação. Os astecas desenvolveram técnicas avançadíssimas de agricultura, especialmente de milho, pimenta, tomate, cacau, e possuíam um artesanato muito rico e sofisticado, incluindo pinturas em tecidos e objetos em ouro e prata. Com a colonização espanhola, a população foi escravizada e os membros da administração foram tomando os postos de comando, insuflando e armando as tribos rivais para derrotar os astecas. Os incas também formaram uma grande civilização, com poder centralizado e sociedade bastante hierarquizada. O Império Inca existiu na região onde hoje estão Equador, Peru, Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina. E sua principal cidade era Cusco, na atual Peru. Para construir um império, os incas subjugaram militarmente diversos outros povos que habitavam a região da Cordilheira dos Andes. O imperador, chamado de Sapa Inca, era considerado um deus, o Deus Sol, e todos os habitantes do império deviam pagar tributos a ele. A principal atividade econômica era a agricultura. Eles cultivavam cerca de 700 espécies vegetais, entre batatas, milho, pimentas, algodão, tomates, amendoim, mandioca e um grão conhecido como quinoa, considerado o cereal sagrado dos incas. Utilizavam técnicas avançadas de irrigação nas colheitas, que eram realizadas em terraços, com o degelo da Cordilheira dos Andes. Eram competentes na distribuição dos produtos, a partir de estradas e trilhas. Machu Picchu, localizada a cerca de 2.400 metros de altitude, era a capital do Império, na chegada dos espanhóis no século XVI. Diferentemente dos astecas e dos incas, os maias, que ocupavam a região das atuais Guatemala, Honduras e sul do México, não se caracterizaram pela organização política centralizada. A sociedade era organizada em cidades-estado autônomas, que tinham sua própria organização e seu próprio chefe. As cidades mais poderosas, Mayapã e Uxmal, controlavam as menores, acarretando muitos conflitos que causaram o enfraquecimento da civilização maia no século XV. A economia maia também era baseada na agricultura, especialmente de milho. Os camponeses e artesãos, que eram a maioria da população, eram obrigados a pagar tributos e a trabalhar nas grandes obras. A religião também era um fator de poder para os maias, sendo comum os sacrifícios humanos para agradar aos deuses. Existia também um sistema de escrita maia, uma combinação de símbolos que podia representar completamente o idioma falado, no mesmo grau de eficiência que o idioma escrito, conhecido na Europa. Os maias tinham a sua própria maneira de contar o tempo e construíram calendários. Para isso, usavam como referência o movimento da Terra ao redor do Sol, o calendário solar, e o movimento do planeta Vênus, o calendário sideral. Considerado o calendário mais complexo e preciso já conhecido até hoje,
Os maias contavam o tempo em ciclos. A data de 21 de dezembro de 2012, por exemplo, seria o fim de um ciclo. Por isso, muitos acreditaram que seria o fim do mundo. Ainda bem que eles erraram essa previsão. Assim como aconteceu com os indígenas que viviam nas terras do atual Brasil, maias, astecas e incas foram explorados e dizimados pelos europeus, mais especificamente pelos espanhóis, que conquistaram seus territórios e tomaram suas terras para construir sua colônia na América. Apesar das inúmeras tentativas de resistência, essas civilizações deixaram de existir em prol do enriquecimento europeu. As formas de dominação dos europeus se deu no chamado tripé da colonização. A espada, o poderio bélico dos europeus. A peste, as doenças que dizimavam tribos inteiras e chegaram com os europeus. E a cruz, a catequização das crianças e o esvaziamento da cultura nativa, facilitando assim a escravização. Aqui terminamos nossa videoaula, onde falamos sobre as teorias de povoamento do continente americano e das civilizações que estavam em seu auge no século XV e XVI, na chegada dos colonizadores europeus. Grande abraço e até a nossa próxima videoaula.